Vamos começar por falar sobre estas 4 funções que estão naquele comentário. Get element by ID, elements by name, elements by tag name e elements by class name. Elas eventualmente são bastante utilizadas. Há agora algumas funções mais recentes que nós também iremos ter a oportunidade de ver, eventualmente já no próximo vídeo, mas elas permitem-nos chegar mais rapidamente ao elemento do HTML com o qual nós queremos interagir. E quando eu falo em interação, falo essencialmente em poder alterar valores dele, poder modificá-lo, poder eliminá-lo, etc. Bom, o getElementById, como o próprio nome indica, vai buscar o elemento que tem um determinado ID. Nós já sabemos que no HTML nós podemos definir como atributo um ID em qualquer elemento e é um atributo designado por atributo global. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, neste H3 um ID igual a título, por exemplo. Uma chamada de atenção especial. O ID deve ser único. Isto é, nós podemos atribuir IDs a todos os elementos dentro da nossa página, mas o seu valor deve ser único. Porquê? Por uma razão simples. Porque esta função vai devolver um único elemento, o elemento de forma direta, enquanto as outras vão devolver coleções, como nós já vamos ter a ocasião de verificar mais à frente, esta aqui devolve um elemento. Bom, internamente pode acontecer que se nós tivermos 2 elementos com o mesmo ID, ele só vai ser selecionado um, nós não temos garantias por parte do JavaScript que ele vai selecionar o primeiro ou o segundo. Tradicionalmente ele vai selecionar o primeiro que encontra no DOM, na sua estrutura genérica, isto é, lida de cima para baixo, e se eu tivesse aqui o ID título também no parágrafo, ele iria à partida selecionar sempre o H3, mas não está, vamos chamar-lhe assim, cientificamente provado que isso possa acontecer sempre. Então, por essa ordem de ideias, uma regra basilar, inclusive até para validação do próprio código de HTML, é que nós nunca devemos repetir um ID. Então, o ID é suposto ser único. Portanto, eu posso ter aqui um ID título, posso ter aqui no parágrafo um ID igual a texto 1, por exemplo. Okay? Nunca usar com espaços, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, com um underscore 1. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Para eu usar para ir buscar aquele elemento, eu vou escrever document.getElementById e depois, dentro dos parênteses, eu vou definir aqui uma string que contém aquele valor. Neste caso, se eu quiser selecionar o título, eu vou selecionar o título. Ora, fazer isto não faz rigorosamente nada, apenas seleciona o elemento. Então, neste caso, se eu fizer aqui um console.log, só para verificar o que é que vem aqui nesta instrução, o que é que vai acontecer? Bom, aqui temos já a nossa página, eu tenho aqui o espaço um bocado mais ampliado, reparem que temos também aqui o input dentro de um formulário, e portanto temos aqui estas estruturas, e reparem o que é que apareceu aqui na console. Temos um H3, ok, eu vou fechar aqui esta página que está mais, temos aqui o H3 e todo o seu conteúdo. Ora, nesta circunstância, se eu quiser especificar um determinado elemento aqui do H3, eu posso, por exemplo, colocar aqui o inner text, por exemplo, e o inner text vai-me dar qual é o texto que está dentro daquele elemento. E, portanto, eu tenho aqui título do HTML. Tradicionalmente, o que nós queremos fazer não é apresentar na nossa consola os valores de um determinado elemento. Nós queremos é alterá-lo. Então, eu vou aqui comentar e vamos colocar aqui por baixo o seguinte. Document, getElementById, inner text, e agora vamos alterar o seu valor, que vai passar a ser igual a novo título. Reparem então o que é que vai acontecer. O novo título vai ser apresentado ali de forma imediata. Isto é, a página carregou, passou aqui por este espaço onde foi definido o título em HTML e nem sequer chegou a ser apresentado, porque quando a página passa ao momento de ser renderizada, já entretanto o seu elemento foi alterado. Bom, se eu alterar aqui o getElementById e o parâmetro ou o argumento desta função para texto underscore 1, o que vai ser alterado, obviamente, é o texto do parágrafo. Nada de extraordinário. Vamos experimentar aqui o texto 2. Ora, não existe nenhum ID com texto 2. Então, o que é que vai acontecer? Temos um erro na nossa consola. Não foi possível definir uma propriedade de um elemento nulo. Isto é, eu estava a tentar definir o valor de inner text e não o consegui exatamente por causa dessa circunstância. Bom, vamos aqui, então, ver o seguinte. Eu posso, e estamos apenas a fazer uma breve introdução
a estas funções, depois iremos utilizá-las em exemplos. Vamos imaginar que eu quero ir buscar by name. Bom, o by name tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Nós poderemos atribuir um parâmetro, ou um atributo, perdão, ao div chamado name. De facto, até podemos. Não é muito comum. Eu posso colocar aqui este div, por exemplo, e é um nome. Bom, aqui neste caso, reparem o seguinte. Se eu colocar aqui console.log document.get elements by name, vai buscar todos os elementos pelo seu nome, uma vez que o nome não é suposto ser único, porque poderemos ter, por exemplo, dentro de um formulário, radio buttons que têm todos o mesmo nome, ok? Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar aqui o nome, este div, e vamos verificar se o sistema nos vai apresentar aqui a coleção que indica que temos aqui um div, que é este que aqui está. E reparem, aparece aqui na consola o node list. Quando eu clico aqui, de facto, eu tenho aqui um div. E no div eu tenho todas as suas propriedades, nomeadamente o texto que está dentro do div, que aparece aqui, que é o inner.html. É diferente do inner text. Esta propriedade apresenta apenas o conteúdo. Esta aqui apresenta mais informações, nomeadamente quebras de linha, entre outras coisas. Ok? Então reparem como era possível eu ter aqui um name. Mas tradicionalmente o name está associado à definição de elementos dentro de um formulário. Então se eu colocar aqui text usuário, o que é que vai acontecer? Obviamente que eu vou ter aqui um node list. O node list tem aqui o input, é apenas um elemento. Este depois aqui o prototype não interessa. Portanto, tem um tamanho completo de um único elemento, isto é, esta função devolve uma coleção de objetos. Dentro deste elemento temos todas as suas características. Então reparem o seguinte, se eu quiser ir buscar o text usuário, eu posso fazer aqui o document, vamos copiar o texto, ok? Get elements by name text usuário, mas se eu agora quiser definir aqui um value, isto é, definir um valor para colocar lá chamado João, o que é que vai acontecer aqui? Reparem, não apareceu aqui nenhum João. Porquê? Porque uma vez que isto se trata de uma coleção, eu tenho que ter a noção de que ele tem aqui um índice. Então, nesta circunstância, esta coleção devolvida por esta função toda vai acabar por ser alcançável em termos de objeto se eu colocar ali o índice desse objeto. E se eu agora regressar aqui, reparem como eu já tenho aqui o valor igual a João. Vamos muito rapidamente avançar para as restantes porque elas são muito semelhantes. O getElementByTagName permite-nos ir buscar o quê? Bom, neste caso permite-nos ir buscar os elementos pela sua tag de HTML. Bom, então aqui neste caso eu vou colocar console.log document.getElementsByTagName e vou dizer que quero ir buscar, por exemplo, todos os parágrafos. Ok? E vou colocá-los na consola. Bom, nesta circunstância, se eu tiver apenas um parágrafo, independentemente de ele ter um ID ou não ter, não há qualquer problema. Ele vai buscar aqui uma coleção, que neste caso temos aqui é o texto 1, que tem aqui inclusive a apresentação do seu ID, mas aqui está, temos o 0 e dentro do 0 temos o objeto por completo. Se eu adicionar um outro parágrafo, vamos aqui inclusive a retirar-lhe o ID, o que vai acontecer aqui é que passamos a ter dois elementos, ok? Quando aqui aumentamos expandimos aqui esta coleção, nós vamos ter aqui estes dois elementos. Então significa na prática que eu poderia agora chegar aqui, copiar esta instrução toda, vamos aqui comentar, vamos aqui colar e se eu quiser alterar o texto do parágrafo primeiro, isto é, do primeiro parágrafo que aparece, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui na coleção toda o 0, ponto, inner text é igual a João Ribeiro, por exemplo. Okay? E se eu agora regressar aqui, vocês vão verificar que foi o que aconteceu. Se eu alterar aqui para 1, já vai alterar o segundo parágrafo. E, portanto, reparem como a interação passa a fazer sentido quando nós temos a coleção. E, finalmente, temos aqui o class name. O class name está muito regularmente associado também ao CSS. Isto é, quando eu tenho, por exemplo, aqui a necessidade de estilizar um determinado elemento e vou fazê-lo com classes, vou criar aqui uma classe, por exemplo, chamada cor do texto e vou colocar aqui, coisas a mais, foi o que eu coloquei, vou colocar aqui color, red. Bom, qualquer elemento que tenha
esta classe vai ter o texto a vermelho. Então vamos aqui fazer o seguinte, eu vou remover daqui os IDs, só para não criar tanta confusão, e vamos colocar aqui uma classe igual a cor do texto. Vamos também colocar depois isto noutro elemento, mas agora vamos testar aqui o nosso sistema. Neste caso, se eu for buscar aqui o document, vamos aproveitar aqui a parte do console, só para vermos qual é o documento que ele vai buscar. Get document, o documents by class name, e vou colocar aqui aquela classe, neste caso, cor do texto. Ele vai-me devolver a coleção de elementos que contém aquela classe de CSS. Então reparem, mesmo a classe pode nem sequer existir no CSS, mas desde que tenha o atributo classe, que à semelhança do ID é um atributo global, eu posso ter aqui uma classe e não ter nada de CSS definido, ok? Eu posso ainda assim utilizar o atributo. E ele, pelo menos para o JavaScript, pode ser usado desta forma. Então reparem, eu tenho aqui o elemento que está ali com aquela classe. Obviamente que se eu colocar aqui também no parágrafo, ou vamos, por exemplo, colocar aqui no div, o que vai acontecer tecnicamente e visualmente aqui é a alteração das cores, e reparem que a minha coleção passou a ter 2 elementos, ok? Então, muito sumariamente e resumidamente, o que é que nós temos aqui? Estas 4 funções muito interessantes que nos permitem, com muita agilidade, chegar aos elementos que nós queremos alterar no nosso HTML. Tradicionalmente, uma das mais utilizadas será o getElementById, mas de facto existem mais algumas funções para além destas todas que aqui estão, que nos permitem chegar a um resultado semelhante, utilizando, por exemplo, um mecanismo de pesquisa por uma pesquisa mais avançada. Bom, é isso que nós iremos ver já no próximo vídeo desta série.